Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Saúde de Verdade, esse portal que é um programa, que é um curso, que é um conteúdo especialmente preparado para você ter mais saúde e, consequentemente, viver mais e viver melhor. Mas, dito dessa maneira, ter mais saúde, viver mais, viver melhor são coisas muito imprecisas, muito subjetivas. E a gente aqui da nossa equipe do Saúde de Verdade, ao pensar como te ajudar da melhor maneira possível, decidimos elaborar essa meta um pouco mais palpável que a gente chamou de estratégia 737. 737 que lembra um Boeing, né? Um avião, aqueles modelos mais modernos e mais poderosos, mais tecnológicos de aeronaves que voam mais, que vão mais alto. Então, a nossa meta objetiva com todo esse conteúdo aqui, baseado em alguns pilares do Saúde de Verdade, é que você chegue nessa estratégia, nesse ponto chamado 737, que eu não sei se você já assistiu o vídeo sobre o pilar do sono. O 737, ele responde por 7 horas de sono por dia, 3 dias de jejum intermitente na sua semana e 7 dias de treino ao longo do seu domingo até domingo. Então, 7 horas de sono, 3 dias de jejum e 7 treinos. E isso é uma forma que nós encontramos não empírica, uma forma científica, baseado numa coletânea de todo esse conteúdo, de fazer com que você mire esse objetivo e chegue lá. Com certeza, chegando ao 737, isso sendo parte da sua rotina, você terá mais saúde e, consequentemente, viverá mais e viverá melhor, e é isso que todos nós queremos. Além de, para chegar nessa meta, você com certeza vai influenciar positivamente muitas pessoas que estão aí no teu entorno, filhos, filhas, pai, mãe, amigos, amigas, parentes de modo geral. Então, você está aqui para ser VIP, verdadeiramente informado e proativo, mas também para ser um replicador de toda esta informação de forma prática. E como nós estamos aqui dentro do módulo de alimentação, e a gente vem falando sobre qualidade e quantidade do que comemos como sendo fonte de saúde e de doença, e isso é um dado que eu, como médico vascular há 25 anos, venho observando o quanto esses hábitos dizem total respeito e têm total impacto em relação à perda ou reconquista da saúde. A gente vai falar aqui agora sobre a estratégia principal do pilar alimento como fonte de saúde, que é o jejum intermitente. Lembrar que a gente fala não só sobre o jejum, falamos sobre a qualidade do que você come nas horas do dia que você não está em jejum. Mas sem dúvida, como eu falei nos últimos vídeos, jejuar é prático, é simples e é eficiente, muito além do que você pensa, muito mais do que simplesmente para perder peso. Mas existem benefícios em relação a fatores de risco para doença circulatória, em relação a controle de diabetes, controle de colesterol, menor chance de doenças mentais. Enfim, vai no vídeo aqui anterior e pesquisa aí, assiste o que eu falei sobre vantagens e desvantagens do jejum intermitente, mas agora eu quero falar de como você aí pode começar a praticar essa rotina, como você pode incorporar esse hábito na sua vida. E a primeira informação importante é a seguinte, pessoal: jejuar, além de gerar uma resistência física, psicológica mesmo, gera uma resistência. O nosso corpo é naturalmente resistente. Então, lembra que eu falei lá no começo do módulo alimentação que numa dieta tradicional, eu não gosto de chamar de normal, gosto de chamar de uma dieta tradicional aqui do nosso mundo ocidental, da nossa cultura ocidental, o percentual de carboidratos, de açúcares na alimentação
é em torno de 60%. Lembra? 60% de carboidrato, 30% de gordura e 10% de proteína, mais ou menos. Imagine que de uma hora para outra, uma pessoa que ingere 2/3 do seu alimento na forma de carboidrato, que gera aquele pico de açúcar no sangue, que mobiliza a insulina e que gera aquela sensação de prazer imediata, que é muito própria dessa porção, desse nutriente carboidrato. Imagine que alguém decida, de repente, ficar mais do que 12 horas sem se alimentar. É lógico que o corpo dessa pessoa que não está acostumada ou que não está acostumado a buscar energia das reservas de gordura vai sofrer como se tivesse faminto ou faminta. Vai sofrer sinais e sintomas efetivos de mal-estar, de dores de cabeça, de mau humor, de dores no estômago. É natural que alguém que come tanto carboidrato, e eu bato muito nessa tecla porque o principal vilão da nossa má alimentação é sim o carboidrato, alguém que quer de repente passar de uma dieta tradicional para o jejum não vai conseguir. E é esta a primeira grande dica. Você não pode e não deve iniciar o jejum intermitente antes de progressivamente reduzir exatamente esse percentual de carboidratos que você ingere no seu dia. E se você não está seguindo nenhuma orientação nutricional, se você está apenas seguindo o que você aprendeu com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia, nesse momento, eu me arrisco a dizer que você deve estar ingerindo justamente 60% ou até mais de carboidrato na sua dieta. Pense como é comum a gente ver pessoas que, por exemplo, na hora do almoço, colocam no prato arroz, feijão, farofa, macarrão e uma proteína, e uma carne, e um frango. Então, nesse prato aqui que eu estou descrevendo, bastante comum, você tem vários carboidratos para um pouco de proteína, um pouco de fibra e um pouco de gordura. Então, esse prato que eu acabei de descrever tem aqui talvez 80% de açúcar nele, no arroz, no macarrão, no feijão, na farinha. Como que esse organismo que está acostumado há anos com esse tipo de alimentação vai se comportar se de repente você priva de mais carboidrato ou da próxima refeição ou demora mais do que 12, 14 ou 16 horas? Não vai ter um bom efeito inicial. E talvez essa seja a principal causa do naufrágio, do fracasso do jejum intermitente em boa parte das pessoas. Então, pessoal, a primeira estratégia é que você saiba o quanto você está comendo dos macronutrientes que eu falei aqui, carboidrato, gordura e proteína, e foque a sua atenção em reduzir esses 60% ou 70% de carboidrato progressivamente para 40% até 30%. Pode ser menos que isso? Pode. É possível que você derrube a sua proporção de açúcar ingerido na sua comida para 20, 15, 10 até 5%. Aliás, tem um nome específico para esse nível baixo de ingestão de carboidrato, que é dieta cetogênica. É quando o nosso corpo, ele não tendo mais uma fonte significativa de açúcar, de carboidrato da comida, ele vai buscar na nossa reserva, na nossa gordura. Aliás, a gordura nada mais é, vê lá na aula 2 desse módulo, eu explico que a gordura é a forma de armazenamento do excesso de carboidrato. Então faz todo sentido que se você não ingere, o nosso corpo ele precisa ir buscar aquela gordura que um dia foi carboidrato excessivo e que agora está armazenada, e se ela for mobilizada, se ela for quebrada, e aí isso chama-se de lipólise, de quebra da gordura,
essa substância, esse tecido gorduroso, vai gerar energia, até mais energia por grama do que o próprio açúcar. Essa é a função, é a lógica do armazenamento. Mas, pasmem, anos de armazenamento, de estocagem de gordura, faz com que o nosso corpo simplesmente desaprenda a buscar a gordura como fonte de energia necessária em caso de privação de açúcar. E a analogia que a gente faz, e é muito fácil de entender, imagine que uma pessoa com sobrepeso, com excesso de gordura corporal, obesa ou não, e que está com fome, ela se comporta como um grande caminhão de combustível que tem no seu tanque de transporte milhares de litros de gasolina ou de óleo diesel, e esse caminhão está sem combustível lá no motor e ele fica parado ao lado da estrada porque não pode se deslocar por estar com ausência de combustível. É mais ou menos assim que funciona o corpo de uma pessoa que tem gordura em excesso e que está ou que se sente faminto. O corpo não está habituado, ele não consegue naquele momento inicial transformar aquela gordura em energia e a pessoa sente fome e come mais. Como a fonte mais palatável costuma ser os açúcares, as massas, as farinhas, então ela vai constantemente dando esse aporte e o final você já sabe, acaba-se em uma série de doenças crônicas. Então, para desfazer esse caminho, há que se ter um planejamento e não pode ser do dia para a noite. Então, a primeira dica, repetindo, é que você, antes de pensar em começar a fazer o jejum intermitente, que a meta da estratégia aqui do Saúde de Verdade ou são 3 dias por semana, jejum de 16 horas, antes disso você precisa, aos poucos, ir reduzindo a sua quantidade de carboidrato ingerido, conhecendo o seu alimento, e para isso tem a nossa lista de compras aqui, a nossa lista de fonte dos nutrientes principais aqui elaboradas para você, e naturalmente, além de conhecer isso, é bem possível que você precise de um suporte profissional na forma de uma consulta médica ou uma consulta nutricional para te ajudar nessa jornada de volta de encontro, ou ao encontro, melhor dizendo, da sua saúde. A outra questão é que jejuar, conseguir esses 3 dias de jejum, não é uma coisa que te permite ou que te autoriza a comer o que você quer. A ideia é que você tenha essas horas, essa janela sem alimentação, para que o seu corpo reaprenda a mobilizar gordura e vá buscar todo o estoque de gordura indesejável que fica acumulada, e que além disso você também possa fazer uma renovação de várias células. O seu corpo ele precisa renovar várias células, e para isso ele ter tempo e horas sem precisar digerir comida é importante para ele. Só que na hora que você vai se alimentar, você precisa se alimentar normalmente. Não adianta você achar que porque ficou 12, 14, 16 horas de jejum ou 24, você pode se entregar e comer o que quer. É nessa hora que a comida de verdade, a comida não processada, não industrializada, a chamada dieta mediterrânea, que é isso que a gente defende aqui dentro do Saúde de Verdade, aquela comida com alimentos de preferência locais, comprados na feira e que você descascou em vez de desembalar, desembrulhar, e que você use esse tipo de alimento chamado por nós aqui de comida de verdade numa quantidade normal. Não pode compensar o fato de que você ficou sem comer algumas horas ou mais horas do dia, e nessas 8 horas que você pode se alimentar, você simplesmente se entregar e comer o que quer. Essa é uma falha, é um erro muito, muito comum. Então, essas dicas, elas podem ser aplicadas de maneira a que você consiga, sim, além de emagrecer, se tornar mais saudável. Quando falamos isso lá em nossas redes sociais,
ou em outros canais aqui de comunicação, vem sempre a pergunta: doutor, e todo mundo pode fazer jejum intermitente? Tem alguém, ou para algum tipo de pessoa, essas horas, ficar 3 dias por semana, que é a nossa proposta aqui, durante 16 horas sem se alimentar, faz mal para alguém? Óbvio, em tudo ou para tudo tem indicações e contraindicações. Para quem especificamente que a gente recomenda cuidado? Não sei exatamente qual é a sua idade ou, enfim, qual é a sua condição de saúde, mas eu posso adiantar que a prática milenar do jejum é aplicável à imensa maioria das pessoas. Para quem que nós não recomendamos? Crianças. Crianças ou são pessoas que estão numa fase especial de necessidade peculiar e contínua de nutrientes, porque estão em fase de crescimento. Então, mesmo que uma criança esteja acima do peso, não é interessante ou não é tão seguro que o jejum seja uma estratégia aplicável a ela. Na verdade, normalmente, o que a criança ou o adolescente precisa é reduzir exatamente essa carga de carboidrato, é reduzir o número de vezes que ingere sanduíches, pizzas, macarrão, esse tipo de alimento que infelizmente é tão comum na vida deles, não precisando chegar à estratégia do jejum. Então, criança, eu recomendo uma certa cautela. As crianças ficariam só nessa fase da redução progressiva do carboidrato e dessa substituição de comida industrializada, comida empacotada, encaixotada e enlatada para comida de verdade, comida que se compra na feira, comida que se descasca, né? Outro tipo de pessoa que a gente recomenda cuidado é gestante e nutrizes. Tem quem está gestando e quem está amamentando. Também porque a necessidade calórica e nutritiva é especial nessa fase. Então, estratégias mais específicas e menos simples que o jejum devem ser a preferência para esse tipo de pessoa. Lembra que eu falei lá, algumas aulas aqui atrás, de que a principal qualidade do jejum em relação aos outros tipos de dieta é a simplicidade e a praticidade. Mas algumas vezes é melhor que uma orientação mais específica, com uma dieta estruturada especificamente para aquela situação de amamentação ou de gestação, ela seja a indicada. Outros detalhes, muitas perguntas também nos chegam. Doutor, e quem tem diabetes? A gente sabe que a pessoa que tem diabetes e que tem dificuldade, que tem problemas com o metabolismo exatamente dos carboidratos, dos açúcares, elas tendem a ter picos ou elevações de nível de açúcar no sangue, e essa é uma das causas dos problemas de modo geral. Mas também é muito sabido de que uma queda brusca e significativa do açúcar no sangue, a chamada hipoglicemia, pode ser tão grave quanto ou até pior. Então, naturalmente, quando falamos de jejum de uma maneira mais ampla, estamos nos referindo ao adulto médio saudável de modo geral ou com doenças crônicas controladas. Se o diabetes está sob controle, uma estratégia de jejuar nessa proposta de 3 vezes por semana pode sim beneficiar essa pessoa com diabetes no sentido de controlar melhor o açúcar, o colesterol e todo o metabolismo. Mas há que se saber que se há um desequilíbrio, é cuidadoso, tem que se ter muito cuidado com o diabético descompensado, mas certamente essa pessoa ela deve estar próxima a um médico e ele vai avaliar especificamente. Mas não, ter diabetes não é contraindicação para o jejum, pelo contrário, é um tipo de pessoa, um tipo de paciente que mais se beneficia desse estilo de vida que é defendido aqui dentro do programa Saúde de Verdade. Um outro detalhe é, pessoas que estão tomando medicamentos que precisam ser ingeridos com o estômago preenchido. Por exemplo,
Eu sou cirurgião vascular e uma das coisas que eu mais trato no meu dia a dia é a doença trombose. Alguns medicamentos que são tratamentos para trombose, eles precisam ser ingeridos com o estômago preenchido. E aí, se a pessoa vai tomar aquele medicamento de X em X horas, naturalmente ela vai ter que se alimentar para poder ingerir o comprimido. Não justifica você retardar o horário previsto de uma medicação anticoagulante, por exemplo, porque você está em jejum. Mas, de novo, são situações raras, específicas e que uma boa orientação médica resolve. Mas lembrar que remédio ou regime de remédio, a depender do intervalo entre os comprimidos ou as injeções ou, enfim, as cápsulas, podem atrapalhar essa prática, mas uma boa orientação resolve. E uma última, não é contraindicação, um último cuidado. A gente sabe que tem uma doença chamada gota, né? A gota úrica ou gota serena. O que é isso, para quem nunca ouviu? Há uma substância em nosso sangue chamada ácido úrico, muito relacionada ao consumo de proteínas, ao consumo de algumas bebidas, como a cerveja, por exemplo, e que essa substância, o ácido úrico, ela pode se elevar no sangue ou por alimentação inadequada ou por alguns tipos de doença que bagunçam o metabolismo do ácido úrico, e a elevação deste ácido no sangue gera uma situação chamada de hiperuricemia, e esse ácido úrico elevado pode gerar inflamação em algumas articulações das mãos e dos dedos, dando artrite, que é extremamente dolorosa. Por que eu digo isso? Ficar em jejum durante algumas horas pode aumentar a reabsorção desse ácido úrico pelos nossos rins. Então, uma pessoa que já tem o ácido úrico elevado ou que tem uma tendência a tê-lo em maiores níveis, tem que ter um cuidado especial em relação ao jejum, mas isso é, de novo, um caso ultra específico, bem pouco frequente, ou bastante raro, era isso que eu queria dizer, e que, apesar de termos que ter esse cuidado, também não chega a ser exatamente uma contraindicação. Dito isso, não temos dúvida de que incorporar esse hábito de vida no seu dia a dia, com esse objetivo que nós propomos, que pelo menos por 3 dias na semana você fique 16 horas em jejum, e ficar esse tempo em jejum é simplesmente, por exemplo, tirar o café da manhã. Porque se você faz a sua refeição da noite, se você janta às 20 horas, por exemplo, de 20 horas até meia-noite, 4 horas, você vai dormir, espero que durma 10 da noite ou 11 da noite, para poder dormir 7 horas, ó. O primeiro 7, lembra lá da aula de sono? É 7 horas de sono. Então, se você dorme à meia-noite, tem que dormir até às 7. Se dorme às 11, pode acordar às 6. Mas, enfim, essas 7, 8 horas que você dorme já está contando como jejum. E aí você não toma o café da manhã, começa o seu dia com aquele belo copo d'água que está ali ao seu lado, que já ocupa o seu estômago, já tira aquela falsa sensação de fome, e você vai assim ao longo da manhã com a água, com o café, que é uma substância que, além de dar energia, ela tira também a sensação de que você está com fome. Então, se café não te dá dor de estômago, não te incomoda, pode ser uma substância que te ajuda muito nessa janela de jejum, e você só vai almoçar meio-dia. Tendo jantado às 20, está feito aí às 16 horas de jejum, sem nada de outro mundo. É possível sim. Mas antes disso, lembre, primeira dica da aula de hoje: comece reduzindo o seu aporte de carboidrato. E no momento em que você conseguir fazer isso, inicialmente uma vez por semana, passando a 2, chegando a 3,
você terá atingido o segundo pilar, a segunda meta da estratégia 737 aqui do Saúde de Verdade, e o avião da sua saúde, o Boeing, que representa o seu bem-estar, já vai estar decolando no sentido de você viver mais e viver melhor, ser menos doente, depender menos de cirurgias, remédios e tratamentos médicos. Então, não é complicado, mas tem um passo a passo e a gente quer acompanhar você nesse processo. Para isso, comente aqui nesse vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida, o que eu falei que ficou confuso ou que ficou incompleto, que na medida do possível eu tentarei responder. Eu e Gabi Fidelis e a nossa equipe tentaremos responder todos os comentários relativos a isso. Lembrando, pessoal, que nós colocamos a estratégia para o jejum intermitente de 3 vezes por semana, porque nos trabalhos científicos já se viu grande benefício, todas aquelas vantagens que eu falei na aula anterior sobre o jejum, já se viu a partir da prática de jejum 2 dias por semana. Então, com 3 dias, você já vai estar certamente numa área de benefício bem significativa dessa rotina, podendo naturalmente se estender. Há quem nos acompanhe, temos pacientes e pessoas VIPs aqui no nosso Saúde de Verdade que já estão fazendo 4 dias, 5 dias, tem pessoas que fazem todos os dias algum tipo de jejum e não há nenhum problema quanto a isso. Percam esse preconceito, desfaçam-se dessas crenças limitantes e desses mitos e vem com a gente para você ser mais saudável e inspirar quem você ama a também o ser. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!